aqui nessa parte técnica. Bom, então, boa tarde a todas e a todos oficialmente. Iniciamos nossa primeira reunião do ano 2023 da rede FIOPSIC. Temos duas exposições hoje, mas antes de passar a palavra aos expositores, eu queria fazer uma pequena nota aqui, fazer um pequeno comentário, né, a respeito das atividades da rede. A ideia é que seja bem rápido mesmo, né, para que a gente possa privilegiar aí as exposições, né? Então, para quem ainda não conhece a rede FIOPSIC, né, ela é uma rede de pesquisa, né, em História, Filosofia dos Saberes Psíquicos e das Ciências Humanas. Esse ano, eu serei o coordenador das atividades da rede. Ano passado foi o professor Wayne César, né? Espero estar à altura aí da capacidade de trabalho do professor Wayne César, que é realmente impressionante, né? Então, espero continuar mantendo aí enfim, as atividades, né, em ordem. Atualmente, a gente conta com 3 grandes núcleos, né, de pesquisa dentro da rede, que é o núcleo da PUC-PR, né, representada aqui pelo professor Francisco Boca, o núcleo da UFJF, representado aqui pelos professores Richard Simank e Fátima Caro Preso, e o núcleo da UFMS, representado pelo professor Wayne César Freitas Pinto. Cada um desses núcleos integra ainda uma série de outros pesquisadores, né? A gente não teria como nomear todos aqui, né? Mas, inicialmente, a rede se organiza em torno desses núcleos, né? Para, na verdade, formalizar um trabalho de colaboração que a gente já vinha, né, estabelecendo há um certo tempo, mas que a gente resolveu dar um corpo maior, né? Trazer visibilidade, né, para essas atividades, né? Então, a ideia inicialmente foi essa, né? E o nosso primeiro ano foi um ano muito bem sucedido nesse sentido, eu acredito. Ao longo desse período, a gente foi integrando as atividades de outros núcleos, outros laboratórios, né? Hoje, nós estamos aqui firmando parcerias, né, com um laboratório na Argentina e na Itália, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque, né, a coisa ainda não está completamente formalizada, então, mas queria informar vocês, né, que essa ponte está sendo estabelecida. Aqui hoje temos como convidada a professora Julieta, da Argentina, né? Eu não sei se o Esteban entrou também. Olá, Julieta, tudo bom? Então, enfim, são parcerias que a gente vem estabelecendo, né? E para além das reuniões científicas, que, né, cabe aqui salientar, né, não são propriamente reuniões, como que eu posso dizer, que tem como objetivo apresentar trabalhos prontos, completos, né, mas sim experiências de pesquisa. Então, o objetivo aqui é compartilhar uma experiência de pesquisa, contar com o juízo crítico dos colegas, né, para aprimorar esse trabalho, que, em geral, né, acaba se tornando um objeto de uma publicação científica, seja em forma de capítulo de livro, seja em forma de artigo, em um dossiê, como a gente tem feito, né, já há algum tempo. Bom, para além das reuniões científicas, né, que são essas reuniões de trabalho, a gente pretende organizar nesse ano, como foi no ano passado, um congresso internacional. Esse congresso, no ano passado, teve 3 dias, né, de trabalhos, né, contou também com uma programação prévia, né, com outros trabalhos, outras exposições, mas esse ano, provavelmente, ele cresce, integrando as atividades aí, de outros grupos, né? Então, mas isso ainda, como não está completamente certo, né, eu prefiro não trazer nesses termos. E, por fim, né, um último comentário que eu queria fazer diz respeito à nossa entrada nas redes sociais, né? Agora a gente montou um canal
no Instagram, no Facebook. Em breve pretendemos abrir um canal também no YouTube. As reuniões elas são gravadas, mas elas não são diretamente disponibilizadas ainda, né? Quem sabe em algum momento a gente consiga se organizar para que esse material possa ser disponibilizado para o grande público, né? Hoje as reuniões são gravadas. Caso alguém queira ter acesso, pode solicitar, né, o material à nossa equipe e a gente disponibiliza, né? Mas no momento, enfim, isso não acontece por uma questão de gestão, né? Por uma questão de tempo mesmo, né? Da gente não conseguir fazer tudo, né? Da melhor forma possível. E em relação às redes, à divulgação, eu queria fazer um agradecimento aqui ao Bruno Padovan, que foi o responsável pelas artes, né? Que já foi elogiado aqui por alguns, então queria, né, chamar a atenção disso. Obrigado, Bruno, né? E mais uma vez, obrigado ao Iago, que vai nos ajudar aí nessa parte técnica, né? Ao longo dos encontros. Bom, feitas essas considerações muito rápidas aqui, já gostaria de passar a palavra para o nosso primeiro convidado de hoje, né, o Christian Marx, que vai, né, fazer a sua exposição. Eu vou retomar o título aqui, Christian. Ou se você mesmo puder apresentar o seu título, né, só vou ter que retomar aqui. Então, te dou a palavra, né, como, né, normalmente a gente faz, né? Você tem 30 minutos, depois nós teremos 30 minutos para o debate. Então, enfim, fica com a palavra, bem à vontade, e nos falamos no debate. Tá bom. Bom, obrigado, Caio, e boa tarde a todos que estão presentes. Acho que cabe parabenizar também todo esse esforço de todos que estão engajados na rede, para a rede continuar crescendo. Parabéns, Caio, aí, por estar liderando nesse momento, né? E, bom, gostaria de apresentar para vocês aqui na verdade, um projeto, né, ainda em andamento, não é concluso, mas justamente essa é a natureza dos nossos encontros, né, como o Caio falou agora. Então, assim, eu vou tentar contextualizar um pouco e apresentar qual é esse projeto e em que altura eu estou dele, né? Então, assim, para contextualização, né? E aí eu já chamo o título da apresentação, que é esse, de uma investigação sobre os problemas, né, sobre os problemas de investigar a gênese de si mesmo, né? Bom, então assim, a gente já tem aqui alguns elementos centrais para esse contexto, que é indicar que existem alguns problemas, né? Como é que surgem esses problemas? Os problemas do quê? De investigar a gênese de si mesmo. Então, há dois elementos aqui que são centrais para mim, né? Que é o que eu trabalhei na minha tese de doutorado, que eu defendi em março do ano passado, que foi justamente propor como é que se constitui essa dimensão do si mesmo. E só que nesse caminho que a gente faz, né, por uma questão muitas vezes também pragmática do processo de um doutoramento, em que a gente esbarra em certos problemas, certas questões, tem que tomar decisões em que, olha, essa questão eu vou deixar de lado porque eu estou seguindo num certo rumo, estou adotando certas metodologias, certos critérios. Então, ao chegar ao fim desse trajeto, eu olhei para trás, bom, nós temos agora nesse caminho uma sequência de escombros deixados aí ao lado que deveriam ser investigados. E que escombros são esses? São justamente os problemas que eu estou referindo no título da apresentação aqui, né? Mas aí, então, é preciso retomar um pouco aqui a questão, né, do que eu estou querendo me referir quando eu estou falando de uma gênese do si mesmo, né? Então, primeiro, vamos pelo núcleo da questão, que é o si mesmo, né? Então, assim, o si mesmo aqui, como muitos já estão familiarizados, né, foi trabalhado principalmente, assim, é mais lembrado o trabalho de Paul Ricoeur em si mesmo como um outro, uma maneira de mostrar essa dimensão, de uma certa dimensão da experiência privativa que todos temos, e que ela é irredutível a outras formas de descrever essa dimensão, né?
o que eu fui percebendo nas investigações é que, assim, não é só a fenomenologia hermenêutica que tratou do si mesmo, mas foi tratada essa problemática do si mesmo por um conjunto muito diverso de autores e tradições muito diferentes, né? E, claro, consequentemente, usando-se termos, conceitos que às vezes convergem, muitas vezes divergem em diversos elementos, né? Seja pela concepção teórica, seja pelo modo de tentar responder aos problemas, seja justamente pelos pressupostos que esses autores mobilizam. Então, assim, é um conjunto de questões muito grande, né? E que, claro, no caso do doutorado, eu tomei uma via específica, que foi justamente a da fenomenologia, uma ênfase mais heideggeriana, mas dialogando com Ricoeur, Charles Taylor, fazendo um tensionamento com Levinas. Mas então, a questão que depois de olhar para trás qual é a dificuldade para nós falarmos de como que se constitui essa dimensão privativa que a gente está chamando aqui de si mesmo, né? Que é uma maneira mais fenomenológica, hermenêutica, de nós nos referirmos a essa vivência privativa, essa vivência, essa experiência da subjetividade, né? Então, com isso em mente, a gente consegue localizar que outros autores também tratam desse fenômeno, se eu puder usar, né, esse termo mesmo para autores que não usam uma concepção fenomenológica, né? Mas se eu puder ter esse núcleo, eu posso enxergar que outros autores também enfrentam. E também não resolvem, né? Eles não conseguem resolver a questão. Isso fica muito claro no debate do século XX, né? Por uma tradição que a gente costuma, às vezes, corriqueiramente chamar de analítica, mas a gente pode falar que, assim, elas circulam debaixo de uma espécie de rótulo que a gente pode chamar de filosofia da mente hoje. É curioso ver que as vertentes ou escolas que tentam abordar essa questão da subjetividade, dessa experiência privativa, essas escolas que seguem por uma via hermenêutica e fenomenológica, elas nunca se referem a uma filosofia da mente, elas não usam essa terminologia, né? É curioso que a gente consegue rastrear na história da filosofia recente, né, final do 19, início do 20, que há uma espécie de bifurcação ali acontecendo. Maria? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Então, assim, há um momento histórico, eu vou tentar não usar a via da reconstrução histórica aqui que acaba desvirtuando do problema, né? Embora seja interessante, e a gente pode retomar talvez nas perguntas, se for o caso, mas a gente pode localizar que é uma tradição em que se deteve sobre um conjunto de termos e abordagens que a gente pode chamar de antropologia filosófica, né? É um pouco o que a gente pode ver dos problemas e questões de interesse de Paul Ricoeur. Em alguma medida, a gente pode notar nas propostas que o próprio Heidegger fez, embora ele jamais iria aceitar a terminologia de antropologia filosófica, mas é inegável que antropologias filosóficas foram feitas a partir dos avanços na ontologia fundamental que ele propôs. Mas a questão é mostrar que há um problema em responder à questão de como que é possível se constituir, de que maneira se constitui essa experiência da subjetividade em qualquer uma dessas tradições, né? Se a gente consegue olhar assim para a tradição fenomenológica hermenêutica, nós encontramos diversos autores dizendo que essa dimensão é irrecuperável. Nós temos o próprio Heidegger dizendo isso claramente em dois momentos muito específicos, como na introdução à metafísica. Ele diz que essa dimensão é uma dimensão irrecuperável que nós não temos por que nos preocupar. E nós vamos ver esse tipo de argumento se desdobrando ao longo de todo o século XX na tradição, que aqui eu estou englobando como filosofia da mente também. Embora respostas diferentes são dadas, a questão dessa experiência subjetiva, ela sempre esbarra no problema de como que eu posso expor a constituição dessa experiência privativa, né? E assim, algumas respostas foram tentadas, mas elas sempre chegam num ponto insuficiente de conseguir lidar com essa dimensão privativa, né? Essa dimensão do si, desse si mesmo, né? Que consegue se encontrar nessa experiência, né?
É curioso que a gente nota, assim, nos manuais de filosofia da mente que tem por aí, se coloca muito, assim, diversas escolas, como, começou em Descartes, aí tem o funcionalismo, o behaviorismo, o reducionismo, tem diversos nomes. Mas, se nós nos determos com certa atenção, essas respostas, como funcionalismo, materialismo dualista, qualquer nome desses que formos dar, eles tentam, de alguma maneira, de diferentes formas, com métodos diferentes, mas eles tentam conseguir encaixar essas explicações da experiência subjetiva num quadro teórico que a gente pode encontrar como um naturalismo. Então, parece que a resposta naturalista, desde o início do século XX, tem sido o principal caminho, né, para não dizer quase que o único, mas o principal caminho que se tem apostado como essa é a maneira científica ou a maneira filosófica o qual nós vamos poder dialogar com os achados da ciência, sem recusá-los, né? Então, em algum sentido, boa parte da tradição que se chama de filosofia da mente, embora ela se exponha como diversas escolas, elas são uma espécie de reducionismo, de tentar reduzir, não estou fazendo um juízo moral com esse termo, isso é importante destacar, mas assim, é uma tentativa de descrever, né? Então, o que eles estão tentando fazer é um reducionismo às descrições naturais, né? Seja o funcionalismo, seja os reducionismos fisicalistas, né, que estão lá desde do Círculo de Viena, né? É bom lembrar que a ideia de filosofia da mente nasce até antes de Gilbert Ryle, com o conceito de mente, né? Nós temos lá no Círculo de Viena a proposta de uma filosofia da mente, né? Com o Feiglin, que depois vai para os Estados Unidos e faz escola junto com o pragmatismo lá. Então, se a gente consegue reconstruir esses momentos históricos, a gente percebe muitas conexões entre essas coisas. Então, assim, eu encontro nesses autores que vão recusar que é possível resolver, né? Ou encontrar uma maneira de nós explanarmos compreensivamente como que se constitui essa experiência subjetiva, assim como também na fenomenologia. E aí, como eu já apresentei algo parecido ano passado, ou pelo menos flertando com isso, e o Boca até fez uma brincadeira dizendo assim, bom, isso talvez seja o projeto de um fracasso, porque de certa forma, né, e é muito bom essa imagem, porque de certa forma, quando a gente olha essas tentativas, elas são exatamente isso, tem sido um projeto de um fracasso, né? E alguns, como Swinburne, diz, olha só, a gente tem que parar de tentar encontrar isso aí, vamos relegar a teologia. Eu não acho que a resposta dele satisfaz qualquer filósofo, né? Mas é uma opção. Não é a minha, né? Então, assim, essas tentativas, ou até relegar como só uma ilusão, mas mesmo colocando que a experiência subjetiva é uma ilusão, uma ficção que a gente cria, ela não dá conta de nos mostrar como é que essas experiências ainda se conectam com nossa vida fática no mundo, né? E geralmente isso esbarra em vários problemas que todos esses autores colocaram, né? Então, assim, a pergunta que fica para mim assim, quais são os problemas que nos impedem? Porque esses autores não estão mostrando, eles estão tentando e estão falhando, mas por que nós não podemos? Por que seria um fracasso? Se ela de fato é um projeto de um fracasso, né, não seria filosoficamente consistente nós pudermos expor as razões pelas quais esse projeto ele é dado ao fracasso inevitavelmente e não há o que nós possamos fazer, né? Isso não foi demonstrado. Às vezes a gente pensa que foi. Ah, não, mas Bergson... Não, vamos olhar exatamente o que Bergson disse. Nós não temos isso. Nós não temos isso. Em Derek Parfit, ele vai lá e vai colocar uma questão de identidade e vai fugir do problema central, que é essa experiência subjetiva, né? Então, assim, dessas vertentes, funcionalismo, reducionismo, ou aqueles que simplesmente recusam que é possível explicar, como tem chamado agora os novos misterianismos, né? Thomas Nagel seria um deles, com aquele artigo que já é famoso, né, sobre como é ser um morcego,
né, que essa experiência subjetiva, ela não pode ser recuperada. Bom, se ela não pode ser recuperada, nós não podemos falar dela num sentido em que pudesse tornar compreensível essa experiência, bom, então não vamos falar, isso é um mistério, né? Mas nós temos ainda a tentativa da fenomenologia, que, bom, com Heidegger lá diz que a gente deve ignorar isso, mas não dá um argumento, não traz algo que possamos olhar assim filosoficamente e dizer, olha, aqui está um argumento filosófico para que essa empreitada seja realmente algo que nós não devemos continuar tentando, né? Não tem esse argumento. Isso está em aberto. Então, assim, para mim ficam alguns problemas, né? E agora eu acho que já estamos quase meia hora, não sei. Tu me avisa, Caio? Não, pode deixar, tá tranquilo, Christian. Tá, obrigado. Então, assim, a gente me parece que ficou com alguns problemas aqui, né? Que é isso, que é o projeto desse pós-doutorado, que eu pretendo, ao fim dele, apresentar um mini curso para justamente trazer qual foi o trajeto que foi construído aqui, né? Então, assim, me parece que, assim, pelo menos até agora, há 3 problemas centrais aos quais nos impedem de fazer uma boa filosofia que mostra essa constituição da experiência subjetiva. Primeiro, não há uma síntese clara das conquistas e dos limites de todas as abordagens sobre o tema. Cada um está fazendo aqui, alguns se referenciam, se criticam em um ponto ou outro, mas a gente não tem um quadro, um mapeamento, que é um pouco a minha proposta, né? A gente não tem um mapeamento das conquistas e dos limites dessas abordagens, né? E isso dificulta justamente o entendimento sobre essas conquistas e limites e também o intercâmbio teórico entre abordagens, né? Porque fenomenólogos dificilmente conversam com as outras abordagens, seja porque o quadro referencial de partida já é tão diverso, e, bom, a gente não tem nem como conversar. Eu discordo que não tem como conversar. A questão é, a gente precisa encontrar o modo de traduzir aquilo que cada um está argumentando, né? Como fazer isso, não tenho certeza, mas me parece que esse é um dos problemas, né? O outro problema é de saber qual ou quais são as limitações metodológicas para poder se desvelar, para poder fazer esse trabalho de reconstituir, né, de mostrar a constituição de si mesmo, né? Então, assim, quais as limitações metodológicas? Porque se é um projeto de um fracasso, então deveríamos conseguir apresentar filosoficamente, não simplesmente por um impulso assim de a gente não consegue mesmo, estamos aqui há quase 2000 anos falando sobre essa dimensão e ninguém achou uma resposta, então não tem, né? Bom, beleza, isso não é exatamente um argumento, né? Não, pelo menos um argumento filosoficamente sustentado. Então, qual é a limitação metodológica? Qual é o que nos impede de fazer isso? Parece que é outro problema, né? E um terceiro problema, ainda, que é intimamente ligado a esse, que eu acabei de falar, da questão metodológica, dos limites metodológicos, ele se refere a uma avaliação das possibilidades de se fazer o fenômeno. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Uma é a limitação dos métodos, das nossas formas de investigar, e outra é avaliar a possibilidade de se fazer ver o fenômeno. É possível fazer ver, mesmo assim, para além das questões dos limites metodológicos, é possível, né? É quase que aceitar aqui, em parte, o que aponta os novos misterianos, né? Essa coisa, assim, de que nós não vamos poder responder. Beleza, se a gente não consegue responder, como é que a gente avalia essas possibilidades, né? Se há uma maneira mais adequada de mostrar o fenômeno, né? Eu acho que, assim, esses são os elementos que eu tenho trabalhado nessa metade agora, essa primeira metade do pós-doc, aqui na PUC, né? Que é esse objetivo geral de compreender esses problemas, as interconexões deles, e o que dificulta a exposição do fenômeno dessa constituição da experiência subjetiva, que eu estou chamando aqui, mais em consonância com a abordagem fenomenológica, que é essa gênese de si mesmo, né? E, então, assim, tem uma pergunta, eu não sei se eu ainda tenho tempo, Caio, mas tem uma questão que geralmente retorna, e ela retorna não da comunidade filosófica, mas eu acho que ela é importante para a gente fazer também. Geralmente se pergunta, quando eu falo sobre o projeto que eu estou investigando, para outros campos, pessoal da psicologia, por exemplo, da sociologia, pergunta assim, tá, mas
qual a importância desse problema? Por que nós investigarmos como é que isso se constitui vai mudar alguma coisa, né? Qual o impacto que tu espera que esse tipo de investigação possa trazer, né? E, em geral, parece que a gente não se preocupa muito na filosofia em tentar responder isso, porque é difícil mesmo de avaliar os desdobramentos que qualquer investigação filosófica tenha, desdobramentos mais imediatos, né? A gente olha para a história da filosofia e consegue, a retrospecto, perceber a influência que os autores tiveram em diversas dimensões do saber, da cultura. Isso é inegável, mas a gente não consegue, de maneira prospectiva, apontar, bom, como é que a minha pesquisa vai de fato afetar? Bom, um pouco, parece assim, reivindicar aqui dons de Apolo, que nós não temos, de fato, né? Mas assim, ela merece alguma consideração, né? Então, assim, qual é a minha aposta nisso? Qual é a minha aposta nisso? Minha aposta é que se nós conseguirmos, mesmo que eu não chegue numa resposta, e talvez eu não, de fato não chegue numa resposta de como se constitui, mas mapear a problemática me parece que nos ajuda a compreender melhor como é que as dificuldades que têm se encontrado podem eventualmente ser resolvidas. Mas isso ainda é interesse filosófico, né? Qual o desdobramento para áreas como das ciências humanas? Me parece que justamente aqui há um núcleo de problemas que se desdobram para as ciências humanas e fazem essa distinção ainda, que me parece, embora muitos vão achar datadas, mas eu acho que ela ainda é relevante entre ciências humanas e ciências da natureza, ciências empíricas, né? Claro que isso tem que ser devidamente mediado, mas assim, vou usar grosso modo essa distinção. As ciências humanas, elas são atravessadas pela problemática da subjetividade, né? Então, se nós compreendemos melhor como se constitui isso, vários outros impactos nesses campos são possíveis, né? Uma pergunta, por exemplo, para as pessoas da psicologia que pode surgir bom, se eu compreendo que essa subjetividade é de um tal modo, ela se constitui de um tal modo, isso não teria impacto na maneira como nós concebemos, por exemplo, a clínica, a terapia psicológica, né? Porque hoje a aposta majoritariamente tem uma consonância naturalista e via a abordagem cognitivo-comportamental, que em última instância, hoje não tanto, mas em última instância, sempre esteve aliada a um projeto que é reducionista, né? De novo, não que esse termo não tenha um moralismo aqui, mas é um projeto que tem a aposta de que é possível nós explicarmos toda essa experiência subjetiva por meio de elementos que são estudados na biologia, né? Em alguma medida. O projeto parou em algum ponto aqui, porque assim, olha, nossas experiências mentais, elas podem ser reduzidas ao comportamento e o comportamento vai ser reduzido para a biologia. Bom, esse passo do comportamento para a biologia, nós ainda não conseguimos, mas a nossa aposta é que futuramente a neurociência conseguirá fazer a descrição suficiente de como isso se opera, né? É a aposta de muitos, como, por exemplo, Antônio Damasio, Michel Nicoleles, nós vemos aqui o cérebro criou, o grande criador de tudo no seu livro, ou Damasio, e o cérebro criou o homem, algo assim o título. Então, nós vemos que esse é um projeto em voga, atual, e que está aí. Então, que impacto tem para esses tipos de projetos, ou para outras vertentes das ciências humanas, se nós compreendemos, de fato, como que se constitui essa dimensão da experiência privativa, né? Então, eu acho que com isso eu fecho aqui minha exposição, fico aberto para os questionamentos e debates possíveis. Muito obrigado. Obrigado, Christian, que terminou antes do tempo, né? Então, aqui ganhamos tempo para discussão. Olha, eu imagino que os colegas tenham questões. Eu vou abrir aqui com algumas questões, Christian, que eu acho que são de caráter mais geral, e aí a gente vai afunilando na sequência. Bom, eu já tinha me interessado muito pelo seu trabalho no ano passado, eu me lembro de Caio, uma exposição, né? Caio, só um pouquinho. Caio, desculpa. Oi, Richard? Oi. Não, é que a gente estava fazendo, a gente fazia as apresentações, fazia as questões no fim. Vai mudar agora ou a gente vai continuar com o método que estava no ano passado?
Pois é, como a apresentação do Christian terminou antes, Hum, eu achei que a gente poderia já iniciar esse debate e se tá. organizar para a segunda exposição, que é a minha, né? Uhum. Começar às 16 horas já. É. Não, tá ok, só para eu saber, só para eu saber. Beleza. Enfim, retomando aqui, Christian. Eu tinha acompanhado já essa exposição no ano passado, tinha me interessado, né? Me lembro de fazer perguntas, colocar questões de caráter mais histórico, né? Mas, te ouvindo hoje, né, me surgem outras questões. Espero não me repetir, talvez alguma coisa se repita, né? Eu não me lembro. Mas, enfim, uma questão mais pontual que eu queria te fazer era a respeito dessa resposta que você considera insatisfatória por parte dos naturalistas, né, da abordagem naturalista, né? Em que medida ela é insatisfatória? Né? O que falta, digamos, à abordagem naturalista para que ela possa, né, oferecer uma resposta adequada à questão? Então, essa é uma primeira questão mais pontual, né? Uma outra questão que talvez seja mais metodológica seria a seguinte: você espera poder mapear esse debate, né? Quer dizer, você espera poder considerar, reunir aí as diferentes respostas, por assim dizer, que foram dadas, né, ao problema do si mesmo. Agora, para fazer isso, você tem que isolar bem esse objeto. Enfim, né? E a minha pergunta é justamente essa, né? Qual que é a definição do si mesmo? Como é que você define? Qual que é a natureza desse objeto? Qual que é a definição desse objeto, né, do si mesmo, né? E aqui um terceiro comentário, que é mais um comentário mesmo, né? Não é uma questão. Esse é um tema que, de certa forma, interessou o movimento psicanalítico, né? Já na época de Freud. Um autor em particular, que é o Paul Federman, né? Que escreveu... Aí começou, né, a discutir o tema do eu, né? E, de uma certa forma, a gente poderia falar do si mesmo a partir do final dos anos 20, com o conceito de sentimento do eu. O termo alemão usado pelo Federman era Ich-Gefühl. Então, o sentimento do eu, né? Que se aproximava muito, né, enfim, daquilo que a gente poderia chamar de si mesmo, né? E ele chama atenção para isso, querendo chamar atenção para a importância clínica desse conceito. E aí ele detalha isso, né, nos artigos, né? Bom, dentro da tradição psicanalítica, esse conceito ele conheceu uma evolução ao longo do século XX, e mais recentemente, né, conversando com colegas que trabalham nessa interface da fenomenologia com a psicologia, a psicanálise, né, a psicologia clínica, um artigo que vem sendo muito discutido desde a sua publicação em 2005 é o trabalho da Dorothée Legrand, com o título, é um artigo mesmo, né, com o título Le Soi Corporel, né, o si corporal, né, onde ela tenta explorar justamente uma dimensão do si mesmo, do eu, que é corporal, né, e que não é propriamente representacional, né, então é uma dimensão muito específica, né, do si mesmo, né, que vem sendo muito discutida, inclusive nas suas implicações clínicas, né, na sua utilidade clínica. Né? Mas isso é só um comentário mais geral, né? Não sei se você conhece essa literatura, né, ou se você já ouviu falar, mas isso é só um comentário mesmo. Eu não sei se é para eu já responder, ou vocês querem fazer as outras perguntas, qual vai ser a dinâmica? Vamos abrir aqui para o Daniel, e aí depois você responde essas duas primeiras perguntas, se houverem outras, a gente coloca na sequência. Microfone, Daniel. Agora estão me ouvindo? Sim? Na verdade, a minha questão seria mais até para eu conseguir entender um pouco melhor o debate. Eu acho que vai um pouco no caminho do Caio com relação à delimitação, vamos dizer assim, do objeto de estudo, né?
Não ficou claro para mim se mente, subjetividade e si mesmo são iguais ou qual é a relação entre eles, né? Fala até um pouco do ponto da onde eu estudo hoje, né? Que na psicanálise é o Bion, filosofia é o Ponty. Então, no caso do Bion, por exemplo, a mente, seguindo as referências que o Bion faz ao Hume, a mente acaba sendo um instrumento, né? Então, apesar desse link, não ficou claro para mim se há uma ligação, qual seria a conexão entre mente, subjetividade e si mesmo, né? E quais são as diferenças entre os três, se é que há diferenças, né? E quais seriam as igualdades. Então, seria mais uma questão até para esclarecer, vamos dizer assim. Posso fazer Bom, também, acho que está um pouco ligado, que eu vou falar? então, vai lá, Fátima, vai lá. Na verdade, a minha também. Só, Não, né? o que eu ia falar, que assim, que se você não acha que tem duas coisas, uma é a experiência de um eu, outra coisa, a questão de como que emerge a característica qualitativa da nossa experiência, seja de um eu ou seja da nossa experiência do mundo externo. Que a filosofia da mente, grande parte dela, está preocupada com essa questão, né? Como que como que essa característica qualitativa da nossa experiência consciente em geral emerge, né? E se é possível ou não explicar isso a partir das características do funcionamento cerebral, enfim. Então, eu fiquei pensando se não tem duas coisas. E quando você fala da filosofia da mente, se em grande parte o que está em questão é essa questão dos qualia e não necessariamente da experiência de um si mesmo. Não sei se deu para entender o que eu falei. Mas Eu posso fazer minha pergunta, porque ela vai na mesma direção das outras, que ele pode responder tudo num balaio só, Tranquilo, Richard, vamos lá. tá? Então, exatamente, a minha questão era exatamente essa, mas ela não é relativa especificamente ao trabalho do Christian, mas, na verdade, toda a discussão em torno do self, assim, né? Porque o problema, justamente, é esse problema de delimitação, né? Quer dizer, a questão do self, ela faz fronteira com uma série de outras questões que são filosóficas, psicológicas, sociológicas, históricas, e que passam por outras categorias. Algumas foram mencionadas aí, tipo indivíduo, tanto no sentido sociológico quanto no sentido histórico, consciência, mente, né? Assim, em algum momento você falou, às vezes você parecia que estava entendendo self, si mesmo, no sentido de mente, outros no sentido de consciência. Você fala, mas o self pressupõe uma experiência privada, né? Então, você está... Aí tem um elemento da sua concepção, embora ainda seria, talvez, deixar mais claro. Mas sujeito, né? Uma categoria psicológica, filosófica, histórica, etc. e tal, né? Então, a minha dúvida é exatamente essa, assim, a coisa da delimitação. Como é que delimita o si mesmo com relação a essas outras categorias? Porque às vezes si mesmo parece, sabe aquela uma espécie de quando você começa uma investigação assim, você prefere adotar uma categoria mais neutra, filosoficamente, ontologicamente neutra, para não se de saída. Aí você usa umas categorias mais vagas, como si mesmo, por exemplo. Depois vai afunilando mais, né? Alguns autores dão definições mais precisas, né? Quer dizer, mas por sua vez, o que se ganha em precisão, você perde, elas ficam mais limitadas. No país. Sei lá, para Charles Taylor, por exemplo, o self é uma construção histórica da modernidade. Né? E tem lá suas dimensões sociais, psicológicas, filosóficas, política, econômica, mas é uma construção histórica da modernidade. Né? Para o Damásio, é a representação do corpo e da história do organismo no cérebro. Né? Quer dizer, são precisas, né? Mas elas, por sua vez, são limitadas.
né? Então, na verdade, a minha questão é essa: como delimitar e o que você acha que deve privilegiar mais, né? A abrangência da questão ou a precisão da definição do objeto, então. Aí a minha pergunta também é mais simples, acho que ele poderia responder junto, se eu puder fazer agora também. Tudo bem, Aproveitando, vamos lá. então. Christian, eu gostei muito da sua pesquisa, e aí teve um momento que você falou sobre o Heidegger, e eu lembrei daquele momento em que ele fala que os objetos, às vezes, eles são a extensão nossa, e a gente só dá conta de que eles não são a nossa extensão quando eles apresentam algum erro. Então, ele fala que a caneta, enquanto eu estou escrevendo, ela é uma extensão, não sei se ele chega tão longe a dizer que ela é uma extensão do meu pensamento, mas ela é uma extensão minha, enquanto eu escrevo. Eu só vou perceber que a caneta não faz parte de mim quando a tinta dela falha. A mesma coisa a cadeira, ele usa esse exemplo, eu só começo a perceber que eu estou em um objeto, não estou sozinho quando eu começo a sentir dor ou ela faz algum rangido. E aí o que eu queria perguntar, né, algo mais simples, que é que você não acha que, então, justamente, quando a gente para pensar sobre esse limite, se isso em si já não é um sintoma, né, de que a filosofia sozinha, então, ela só não pode resolver isso, de que, então, falta alguma coisa, esse instrumento não está sendo suficiente. Obrigada. Bom, não sei se eu já começo a responder, Caio. Vai lá, Cristian. Tá. Bom, algo que a gente consegue ver na pergunta de todos vocês, nos questionamentos, assim, é recorrente, é essa questão da definição, né? O Caio pergunta, tá, então qual é a tua definição? O Daniel também pede por essa precisão, o Fátima, o Richard. É justamente isso que é uma característica que me chamou a atenção quando eu estava preparando os materiais para o doutorado e que eu tive que deixar de lado, né? Que é o seguinte, assim, categorias como indivíduo, quem estava enfrentando, sei lá, Simondon, tentando enfrentar questões do indivíduo, da individuação, o George Mead mostrando o surgimento do self na relação social, toda essa dimensão ainda com uma influência do behaviorismo. Aí o pessoal da filosofia da mente usando categoria como mente, consciência. A questão é que, assim, mesmo eles usando categorias tão diversas, né, categorias com propósitos muito diversos entre eles, com um referencial teórico diferente, eles estão sempre esbarrando em problemas que, ora, eles tratam tudo como os problemas que eles estão tratando juntamente com a questão do si mesmo, eu já vou precisar um pouco mais sobre isso. O que eu estou querendo chamar a atenção é que eu enxergo que todos esses autores estão tentando dialogar com um fenômeno de fundo, um fenômeno de base, da nossa experiência mais íntima, da nossa experiência mais fundamental no mundo, e essa experiência, na tentativa de compreender o que ela né, é transformada em algum discurso que vai ser, é mente, bom, agora já estamos falando da consciência, agora é subjetividade. Então, há uma polissemia, há uma quantidade de termos grandes, mas e é claro que eles não são todos redutíveis entre si, é claro que não, porque cada autor caracteriza ou define de maneira diferente, mas tem vários elementos que cada um desses conceitos acaba apontando para isso que eu estou chamando de si mesmo, e que, originariamente, eu estou retomando aqui a partir do Paul Ricoeur, mas eu não fico só com ele, né? Eu acho que assim, a definição com a qual eu estou utilizando aqui, né, de si mesmo, essa experiência interna, que ela é entendida no sentido de uma revelação original, né? Que ela ocorre nessa esfera radical, que é pura vivência, né? Que é uma manifestação de si originário, tu se apreende nesse processo, né? Então, esse fenômeno que é difícil de a gente colocar assim, em palavras bem simples, né? É isso que está sendo referido com o si. É um si mínimo aqui, como o Sean Gallagher tentou definir na fenomenologia, ou o Thomas Fuchs dizendo, é um si mesmo de base. Né? Então, assim, não se reduz a questão do eu, como a Fátima estava me questionando aqui, né? Tá, mas essa experiência do eu ou a questão de como emerge uma experiência qualitativa da consciência com o mundo? Pois é, essas duas questões, elas estão interrelacionadas, mas como que elas, ao tentar enfrentar cada uma dessas questões separadas, elas também estão referindo o problema do si mesmo tal qual eu estou resumindo aqui, né? Então, assim,
o Daniel, e acho que a mesma questão também do Richard, né, a delimitação do objeto de pesquisa é esse, é a investigação de qual é os nossos problemas, quais são as dificuldades para revelar esse fenômeno que, por diferentes tradições, estão sendo chamados de vários nomes porque estão relacionados com várias características adicionais em cada um, mas eles, em última instância, têm elementos que tratam do si mesmo, né? Então, a delimitação do projeto é esse, quais são os problemas para nós investigarmos, como se constitui esse si mesmo de base. Então, assim, Caio, eu não conheço esse Paul Feder, né? Eu vou ter que procurar ele, né? E com relação a Doroteia, eu vi sobre esse artigo, mas não o li ainda. Agora, não há dúvida que esse si mesmo está relacionado com uma dimensão corporal, né? E aí, em algum momento, eu vou ter que dialogar com o Daniel também, porque a questão do Merleau-Ponty aqui vai ser muito importante para compreender como essas coisas estão relacionadas, né? Então, o objeto é esse, a questão do si mesmo como um si mesmo de base, que revela uma experiência originária, ou experiência original, que tem essa esfera de imanência, assim, que é radical, que é fundamental na nossa vivência, e que ela não é passível de redução. E aí que eu tento responder, tentando ser o mais breve possível, a tua pergunta: por que é insatisfatória as respostas do naturalismo, né? Por que o funcionalismo não conseguiu responder? Ele ignora, né? Ele ignora a questão. Ele diz assim, olha, eu posso explicar como que a coisa funciona, como os seus elementos se interagem entre si, e está respondido, não quero saber, porque o que importa é que está funcionando, né? Estou fazendo um pouco caricatura aqui, mas assim, funcionalismo não dá conta. Behaviorismo tampouco, isso já foi demonstrado por outros autores, né? Então, mas assim, ou pegando o próprio artigo do Thomas Nagel, né, Como é Ser um Morcego. Nesse artigo, assim, embora seja uma tradição analítica, está preocupada com questões que não é diretamente com si mesmo, ele está apontando para essa dimensão fundamental da nossa experiência, dessa nossa vivência no mundo, que não é passível de uma redução por uma descrição puramente naturalista, né? Daí o Richard também falou essa discussão em torno do self, né? E claro, eu acho que só para retomar um elemento que ele falou, né? Ele chamou a atenção do Taylor, que mostra como isso é uma categoria historicamente construída, né? E aí eu estou lembrando assim que nesse principal obra do Taylor, e acho que tem uma outra que é também muito importante depois sobre a questão da linguagem, o instinto da linguagem. E ele faz uma excelente reconstrução sobre esses elementos históricos que condicionam a gente falar de um self, né? Agora é curioso como nessa própria obra que ele vai traçar a construção moderna da noção de self, e ele também se refere sobre essa dimensão de vivência, de pura vivência, que aí vai se colando aí uma narrativa, uma construção social para chamar de self, mas ainda assim, quando ele trata dessa dimensão, ele remete para quem? Ele vai falar, olha, isso aqui tem a ver com o ser do mundo do Heidegger. Pô, mas o que é esse ser do mundo do Heidegger, né? Esse Dasein? Ali tem dimensões que também estão referindo a essa experiência fundamental, essa vivência de base de como é ser no mundo. Eu acho que do Kai, Daniel, não sei se eu deixei algum elemento fora da questão que vocês trouxeram, mas a Amanda Malerma perguntou sobre os utensílios, né, sobre as ferramentas em Heidegger. Eu acho que essa questão não é diretamente relacionada com a questão do si mesmo, né? Que sim, os utensílios eles vão aparecer como uma coisa, na medida em que eles não funcionam como eu esperava, né, para dizer de uma maneira menos rigorosa isso, mas não é exatamente isso que vai tornar a experiência dessa vivência de base para o Dasein, para ficar dentro, né, do Heidegger, não é a falha da relação referencial que eu estabeleço com o martelo, por exemplo, que quebrou, né? Não é a falha nisso que vai fazer com que eu possa recuperar essa dimensão, né? O caminho que o Heidegger faz é outro aqui. E, por fim, essa pergunta, né, qual é o limite da filosofia, né, realmente eu não teria como responder isso, mas eu não tenho dúvida que essa investigação, ela não está alheia aos achados
que a ciência faz, né? Tampouco eu acho que a gente poderia se abraçar com Quine, que vai dizer, olha, a filosofia é só mais uma disciplina ao lado das ciências. Eu acho que a relação filosofia com as outras dimensões de investigação, né, dos objetos do mundo, ela é diferente, não é exatamente assim, né, de só mais uma disciplina de investigação no mundo. Acho que tem algo sui generis aqui, mas que daí demandaria uma explicação mais extensa, que eu acho que não cabe na resposta. Mas, para ser sucinto, qual o limite da filosofia, para mim não é claro, e eu acho que está relacionado com os próprios limites do ser humano pensar, né? Pensar seja o que for para investigar, o que lhe dá interesse, mas que passa por dialogar com outras dimensões e outras formas de investigação, eu não tenho dúvida também, né? Bom, acho que é isso, para eu não estender demais. Bom, Daniel e Wayne, tem 2 questões, vamos tentar condensar. Na verdade, ainda na pegada do esclarecer, esse si mesmo, ele já está subjetivado ou ele vai se subjetivar? Certo? Não Porque, sei se eu né, entendi a pergunta, desculpa. a relação entre si mesmo e subjetividade, vamos dizer assim. O si mesmo que você parte, ele já é subjetivado ou ele vai ser algo que se subjetivará, vamos dizer assim, se é possível transformar um objeto em verbo, né? Mas ele vai ter que entender, ele vai ter que fazer essa passagem para compor, ou um elemento de subjetivação, ou não? Ou já está subjetivado esse si mesmo? Acho que entendi. O Wayne vai perguntar ou eu respondo o Daniel? Então, eu tenho dúvida se a gente tem tempo ainda para a minha pergunta. Talvez responda o Daniel, e aí se sobrar tempo, Christian, pode, Tá, por favor, tá. pode ficar à vontade. Bom, aí, Daniel, assim, o modo como eu estou compreendendo é muito respaldado pela tradição fenomenológica, né? Então, assim, acho que o modo como, eu não sei se, talvez é o modo como eu estou compreendendo a tua pergunta, tá? Mas, assim, não há uma coisa anterior que depois ela entra no mundo e aí passa por um processo de subjetivação, né? O si mesmo está lá como se fosse algo e se subjetiva, né? O processo de constituição de si mesmo, até onde eu estou entendendo, é um processo que que a gente poderia, então, para usar esse termo, é um processo de subjetivação, é um processo também que constitui a subjetividade, né? Inclusive, assim, de certo modo, é dizer que o processo de subjetivação é uma outra forma de nós falarmos, né? Falar si mesmo é a forma fenomenológica de falar da subjetivação. Acho que é uma resposta precária, mas é uma resposta mínima, assim, para a gente não entrar em toda a discussão de, tá, mas então do que a gente está falando, de como que isso acontece? Bom, justamente essa é a investigação, né? Não sei se isso dá conta do esclarecimento que tu esperava. Talvez seja precário demais eu responder assim. Dá tempo, Caio? Vamos tentar condensar, eu acho que dá tempo, sim. Tá, deixa eu tentar ser breve aqui. Christian, um comentário e uma pergunta. A pergunta é a seguinte, bom, parabéns, né, evidente, pela pesquisa, muito ambiciosa e interessante, enfim. Mas a pergunta é a seguinte, você, né, assim, desenhou um quadro de problemas para a constituição do Si, e eu queria que você voltasse um pouco e fizesse um resumo, assim, sobre quais os problemas para a constituição do Si da tradição fenomenológica. Eu acho que ficou um pouco mais focado na coisa da filosofia da mente, da outra tradição. Aí você mencionou, o Heidegger recusa essa questão, mas se você puder fazer uma síntese bem objetiva, assim, de que, olha, na tradição fenomenológica, os problemas para a constituição de si são estes aqui. Né? Você falou que tem o Ricoeur no fundo, né? Tem o Taylor, que são esses autores com quem você já... O Taylor de outra tradição, mas,
Enfim, só uma síntese do que seriam os problemas que você encontrou na tradição fenomenológica. Essa é a pergunta que... E a outra, um comentário, é assim, Christian, essa coisa de cruzar essas tradições, né, isso é muito interessante, mas é um negócio extremamente difícil. E tem um programa aí, né, o Marcos Gabriel lançou aquele Não Somos Nosso Cérebro, né, aquele filósofo alemão lá do realismo e tal. E aí eu fico sempre impactado, vai a título de provocação aqui, tem o José Ortega, ele é um filósofo, assim, pesquisador da Fiocruz, um psiquiatra, não sei se você conhece, ele também lançou há uns 3 anos um livro, Somos Nosso Cérebro, Subjetividade e Cultura, não me lembro bem. E aí eu acho tão interessante a posição dele, eu acho que eu já comentei com você, não me lembro, mas assim, em resumo, o que ele diz é o seguinte, olha, não, nós não somos nosso cérebro e a neurociência não diz isso. Isso é uma espécie de terror, ou ansiedade dos filósofos e das ciências humanas que acham que a gente, né, as neurociências não dizem que nós somos nosso cérebro. Simples assim. É um pouco, né, um dos argumentos dele ali, de que isso seria uma espécie de terror psicológico, né, dos filósofos e das ciências humanas, meio assim, a gente não pode... Então, só um comentário, queria saber como é que você daria com isso. Muito obrigado, Christian, parabéns. Eu que agradeço vocês todos por todas as questões, né? Elas me ajudam a ver o que eu preciso continuar esclarecendo ou passar a esclarecer se não estou, né? Mas assim, eu conheço o trabalho, né? Esse livro ele escreveu junto com o Vidal, Fernando Vidal também, né? Eu acho bacana esse livro, eu acho que ele traz várias questões ali, só que eu não consigo acompanhar esse argumento dele, por uma simples razão, né? A gente faz uma investigação bem rápida, pega Antônio Damasio aqui, que é um dos grandes neurocientistas, e não há dúvida das qualidades como neurologista e cientista, não há dúvida, mas assim, tomemos os livros dele como referência para a gente discutir se é ou não é o caso, né? Ali há uma filosofia extremamente pobre de filosofia, né? Ele faz uma passagem do campo da ciência, apresentando diversas evidências disso, evidências daquilo, e faz um salto, faz diversos saltos e não nos mostra qual é a questão filosófica ali, e simplesmente recusa algumas posições, né? Vemos isso acontecer em O Erro de Descartes, assim como o cérebro criou o homem. Acho que esse é o título traduzido no Brasil. No original não é esse o título, né? Mas é que vende melhor esse título. Mas assim, não, é um terror, ninguém diz na neurociências. Beleza, então vamos pensar, os projetos que nós temos hoje, que são fisicalistas, né? Exemplo, o projeto de tentar explicar o que é a consciência através do processo que acontece nos microtúbulos do cérebro, os microtúbulos neuronais. E por conta da dimensão da física quântica, e que eu não entendo esse assunto, mas a questão não é essa, a questão é que tem um argumento aqui dizendo que é esse processo, em função de como se dá a física quântica dentro dos microtúbulos dos neurônios, e isso produz um efeito de emergência da consciência, né? O artigo seminal disso aqui já tem mais de 10 anos, né? E se trabalha nessa direção. Tanto que se discute a questão de, nós temos uma superveniência, emergência, às vezes há um intercâmbio desses dois termos como a mesma coisa, às vezes se diz, não, são coisas diferentes, uma coisa é superveniência, outra é emergência, mas quando se fala de emergência, se fala muito em termos de, nós temos uma base biológica, e dali surge uma outra qualidade, um qualia, como uma característica que é aquilo que nós vamos chamar de subjetividade, sujeito, consciência, que aí depende do autor, né? Não, depende do autor que vai querer tratar sobre isso. Mas ele vai querer localizar essa experiência interna, privativa, como um efeito, e alguns até chegam a dizer, olha, isso é só um efeito, tem um termo específico para isso, né? É uma mera... Agora me esqueci o termo, mas, de qualquer forma, o termo identifica que esse efeito ele é espúrio, né? Que ele não tem nenhum efeito real, concreto no mundo, né? É quase como se fosse um teatro que o cérebro produz para nós, assim, mas tudo o resto está acontecendo à revelia dessa dimensão interior, né? Então, assim,
É um terror, não é? O argumento do Vidal e do Ortega é suficiente? Olha, me parece que está deixando passar ao largo esses projetos fisicalistas que estão aí e os projetos que tentam reduzir puramente uma questão comportamental, né? Que é um tipo de naturalismo, né? E aí a gente vai ter também aí um buffet de naturalismos, né? Tem naturalismo que busca um reducionismo fisicalista completo, né? Vamos explicar por bioquímica e ponto final. E a outros não. O Damasio é um que resiste. Não, esse fisicalismo, esse naturalismo totalmente reducionismo eu não aceito. Tem que parar em algum ponto. Tem um ponto aqui que eu não sigo adiante. Então, assim, é um projeto naturalista? Mas é um projeto naturalista de uma certa extração, né? Que não vai até as últimas consequências. Até porque há bons argumentos para não fazer esse reducionismo final à dimensão bioquímica, né? Então, assim, qual a dificuldade, a síntese da dificuldade dos autores? Bom, cada autor vai ter uma dificuldade diferente, sem contar, como, por exemplo, vamos só citar um que tu apontou, que é o Heidegger, né? Qual a dificuldade do Heidegger com a questão? Ele nem quer falar do assunto. Ele diz assim, ó, não, isso aqui é um assunto irrecuperável. Isso não é um argumento. Ele só diz que é irrecuperável. Qual o argumento? A gente teria que reconstruir, percebe? Então, assim, há dificuldades que os autores, inclusive, evitam, né? Não há como falar disso. Ponto final. Né? Então, assim, e há dificuldades mais claramente desenhadas, né? Como, por exemplo, o Chalmers vai fazer um desenho, mas aí lá na filosofia da mente, né? Não na fenomenologia. Mas é isso, assim, para não me estender demais. Muito obrigado, Christian. Parabéns pela exposição. Bom, obrigado, Christian. Então, a gente tem 2 comentários aqui no chat. O primeiro comentário do Vitor Costa, mais elogioso, né? Ele dá aqui algumas referências, comentário longo. E o comentário da Julieta, chamando a atenção para o si mesmo, né? O self, na obra do psicanalista Donald Winnicott, né? Que também tem uma origem genética, né? Se pensar na origem do self, ao longo da história de desenvolvimento de um organismo, né? Enfim, é uma forma de conceber, né? Que talvez, né, entre aí dentro dos naturalismos, né? Como um caso particular de naturalismo, quem sabe. Bom, então, de maneira bastante pontual aqui, a gente inicia a segunda exposição de hoje, né? Agradeço mais uma vez o Christian. A segunda exposição é minha, né? Então, apresento a mim mesmo. Eu preparei um texto para ler para vocês, né? Trata-se de uma pesquisa bastante exploratória, em muitos sentidos, né? Uma pesquisa que se encontra na continuidade daquilo que eu apresentei para vocês no ano passado, né? Que foi também uma síntese, né? De um trabalho que eu venho fazendo com o professor Winnie César, e junto com mais uma série de colegas, né, que envolveu tradução de textos, né, análise e tal. E na continuidade desse trabalho, pensando aqui, né, as origens da história da recepção filosófica da psicanálise, eu me deparei com os textos de um autor bastante pouco conhecido, né, da literatura especializada, que é o Carl Miller Braunschweig, né? Então, teve um esforço, né, inicial ali de agrupar esses textos, né, desenterrar, né, esses textos, né, publicados assim, em revistas pouco conhecidas, né, e selecionar um desses textos, né, para a gente poder trabalhar aqui de maneira um pouco mais aprofundada, né, mas também bastante superficial ainda, uma pesquisa que acaba de começar, embora o material já venha sendo recolhido há um certo tempo, né. Então, eu vou passar a leitura, vocês já vão entender exatamente do que se trata, e, na sequência, passamos à discussão, né. Pretendo aí não ultrapassar os 30 minutos, mas a gente, né, nunca sabe. Bom, então vou iniciar a leitura do texto. Nesta breve exposição, pretendo discutir um texto do filósofo alemão Carl Miller Braunschweig, intitulado Sobre as relações da psicanálise com a filosofia. Esse é o título do texto dele. Sobre as relações da psicanálise com a filosofia. Esse texto foi inicialmente apresentado pelo filósofo em 1924, no 5º Congresso Internacional de Filosofia, realizado em Nápoles, na Itália,
e posteriormente publicado nos anais do evento. No ano seguinte, ele será reimpresso na revista Imago, periódico editado por membros do movimento psicanalítico e dedicado às aplicações da psicanálise às ciências humanas. Bom, não se trata nem da única, nem da primeira publicação de Miller-Braunschweig sobre o assunto. Entendemos, contudo, tanto pelo contexto da publicação, quanto pelo seu conteúdo generalista, ser esse um texto paradigmático, né, a respeito do tema, né, dentro aí dos trabalhos desse autor. Bom, eu vou dividir essa fala em 3 grandes momentos, né? Eu vou abordar inicialmente alguns aspectos editoriais do texto, na sequência vou trazer alguns elementos de contexto, né, para mostrar a pertinência do material para uma história, né, da recepção filosófica da psicanálise, e em particular das origens, né, da recepção filosófica da psicanálise, seguindo esse projeto que eu venho conduzindo com o professor Wayne César. E, por fim, né, vou trazer alguns elementos, né, do texto, que foram avançados, né, pelo autor na publicação, né, propriamente dita. Então, começo aqui com os aspectos editoriais, né? Como já dito, o texto do filósofo alemão foi inicialmente apresentado no 5º Congresso Internacional de Filosofia, um evento organizado em Nápoles, na Itália. Realizado entre os dias 5 e 9 de maio de 1924, promovido pela Sociedade Filosófica Italiana, esse evento reuniu um grande número de pesquisadores, de todos os continentes, né? Eu tive acesso às atas, né, do evento, e conta até com a participação de um filósofo brasileiro, né, em 1924, um pesquisador do Rio de Janeiro. Então, né, pesquisadores que se reuniram para discutir temas filosóficos de interesse geral. Né, os trabalhos foram repartidos, né, no contexto do evento em 10 sessões, né, que incluíam metafísica, lógica e teoria do conhecimento, estética, ética, história da filosofia da religião, filosofia do direito, história e filosofia da ciência, psicologia, pedagogia, sociologia e história da filosofia. Então, um evento bastante generalista, né, contando aí com pesquisadores de todos os continentes. Esse é o 5º Congresso Internacional de Filosofia. Existe toda uma história dos congressos internacionais de filosofia, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas foram eventos muito importantes no início do século XX e que depois acabou, né, um pouco desaparecendo. Dentre os pesquisadores presentes, podemos citar aqui importantes filósofos franceses, como Victor Delbos e Maurice Blondel, que apresentaram trabalhos sobre Mene de Biran na seção História da Filosofia. Estava também presente Etienne Gilson, que foi um professor do Collège de France, e que, na ocasião, apresentou um trabalho sobre Tomás de Aquino na seção também, né, de História da Filosofia. Na seção Metafísica, Lógica e Teoria do Conhecimento, identificamos aí um trabalho de Léon Brunschwig, né, um filósofo francês, né, bastante importante no início do século XX, representante aí do idealismo francês, né, escrevendo um trabalho sobre vida interior e vida espiritual. Bom, o Miller-Braunschweig vai apresentar o seu texto na 7ª sessão do Congresso, né, dedicado à psicologia. É uma sessão da qual também participaram outros pesquisadores, né? Dentre eles um psiquiatra italiano chamado Marco Levi Bianchini, com um trabalho que tematizava a psicanálise também, sobre o simbolismo sensual nos sonhos, e um trabalho do psicólogo suíço Eduard Claparède, sobre a definição do conceito de vontade. Então, esses 2 autores tinham uma relação, né, de proximidade com a psicanálise, né? Então, enfim, a psicanálise, o que eu quero dizer com isso, né? A psicanálise, ela estava sendo não apenas contemplada, né, mas assim, difundida, né, junto a um público filosófico mais amplo, né, nessa época. Né, um evento importante para a história da recepção filosófica da psicanálise, né? Então, bom, é provável que o Congresso tenha trazido à psicanálise alguma visibilidade dentro da comunidade filosófica internacional. O texto de Miller-Braunschweig será publicado no ano seguinte, nas atas do evento, né, como já mencionado, e vai receber, já em 1924, uma espécie de resenha em um importante periódico alemão de filosofia, o Kant e Studien, né, uma revista filosófica alemã, que existe ainda, né, e que se dedicava aí à filosofia do Kant. Ainda assim, a gente não tem notícia, né, de um comentário mais crítico, né, a respeito do texto do Miller-Braunschweig. Né, essa menção na Kant Studien era mais um resumo, né,
um compte rendu, né, do texto, mas nada muito crítico, né, não era um comentário mais crítico, né. E também não temos, assim, nenhum conhecimento, né, até onde eu pude averiguar, de traduções, né, ou mesmo comentários tardios, né, e ao longo do século XX. E, bom, essa completa ausência, né, de referências, até onde eu pude averiguar, né, no interior de uma extensa literatura filosófica, né, que se dedica à psicanálise ao longo do século XX, não poderia deixar de chamar a atenção. Fazendo uma pesquisa também em bases de dados psicanalíticas, né, como o PepWeb, por exemplo, eu encontrei apenas uma referência, assim, mais crítica, né, que é uma menção rápida, né, ao texto do Miller-Braunschweig, em um texto publicado em 1975, né, por um filósofo norte-americano de tradição, de origem austríaca, né, que debatia aí princípios filosóficos da teoria psicanalítica, mas assim, não é nada muito crítico também, é apenas uma menção, né? Então, um texto que está aí completamente fora, né, dos debates. Como mencionado há pouco, né, uma reimpressão desse texto aparece em 1925 na revista Psicanalítica Imago, né, mas também sem grande repercussão na época dentro do movimento psicanalítico, para além de breves menções bibliográficas em outros periódicos. Cabe destacar que a contribuição de Miller-Braunschweig dialoga com outras produções psicanalíticas da época que questionavam o estatuto teórico e metodológico da disciplina. Fazemos referência aqui aos trabalhos que sucederam ao concurso proposto por Freud em 1922. Não vou entrar em detalhes aqui. Em 1922, Freud ele propõe um concurso, né, para receber trabalhos sobre a relação entre teoria e técnica em psicanálise, e, né, aparecem aí algumas respostas na sequência que acabam, de uma forma ou de outra, tematizando questões de natureza epistemológica, né? Então, o texto do Miller-Braunschweig vai ser publicado, né, um pouco dentro desse contexto, né, mas, enfim, não vai se dar muita atenção a ele, né, nessa época, né? Nessa mesma data também que surge um texto importante publicado pelo Ferenczi, Sándor Ferenczi, né, e pelo Otto Rank, com o título Metas do Desenvolvimento da Psicanálise, e que também traz, né, uma perspectiva mais epistemológica, né? Então a gente poderia considerar que o texto do Miller-Braunschweig está nesse meio, né, nesse campo. Aliás, esse texto do Sándor Ferenczi, né, aproveito para mencionar, do Sándor Ferenczi e do Otto Rank, Metas do Desenvolvimento da Psicanálise, foi recentemente traduzido, né, e publicado em português por um colega nosso, André Caru. Bom, feitas essas considerações mais editoriais, né, eu entro aqui em um aspecto mais contextual e, por questões de tempo aqui, vou me limitar a elementos de biografia intelectual do autor. Então, o Carl Miller-Braunschweig, nascido em 1881, falecido em 1958, foi um filósofo, né, ou melhor, a gente pode dizer, foi um psicanalista de formação filosófica, né, nessa época, né? Ele defende uma tese de doutorado em 1908, com o título, né, uma tese dentro dos estudos kantianos, né, com o título O Método de uma Ética Pura, em particular kantiana, apresentado a partir de uma análise do conceito de uma lei prática. Então, assim, bem específico, né, dentro desse campo de pesquisas kantiano, né? Um trabalho que vai ser publicado também na Kant Studien, e que vai ter uma certa repercussão, né? Então, enquanto filósofo, né, ele defende uma tese que tem uma certa repercussão, é um texto que continua sendo citado ao longo do século XX, ele foi reeditado, né? Hoje, né, a gente encontra em algumas bibliografias críticas ainda menção ao trabalho filosófico do Miller-Braunschweig, né? Na dedicatória, né, dessa tese, a gente pode ler a seguinte passagem, né? Devo o presente trabalho aos estudos de Kant, né, e aos escritos do meu venerado mestre Riel, além da minha própria reflexão. Aqui o autor, né, Miller-Braunschweig, faz referência ao filósofo austríaco Alois Riel, né, vou falar aqui na pronúncia portuguesa.
precisando, né, ainda nessa dedicatória, as suas inestimáveis contribuições para a lógica, né, que tinha sido um texto publicado por ele, que se insere dentro de uma tradição neocantiana muito específica, né, o Alois Riel. A gente encontra referências ao Riel em alguns textos de história da filosofia, mas, né, uma literatura mais específica, né, e as informações que a gente tem, né, dentro desses textos é que, né, esse filósofo, ele, né, defende, né, com muito rigor, né, e com muita força, né, a redução da filosofia à teoria do conhecimento e o abandono de toda a metafísica, né? Então, enfim, é uma obra aí que inaugura um campo de discussões que vai ter aí os seus destinos no empirismo lógico, né, e toda essa tradição ao longo do século XX dentro da filosofia analítica. Então, enfim, fiz aqui, né, acho que eu vou pular essa parte, né, eu faço aqui algumas considerações sobre a obra do Riel, mas eu acho que elas são secundárias aqui para a gente. Mas, né, tal como a gente se deparou ao trabalhar com Putnam, né, no ano passado, o espiritualismo hegeliano do Putnam, né, com Miller-Braunschweig, a gente se vê dentro dessa mesma pequena história da filosofia, né? Então, assim, né, para que a gente possa ter uma clareza maior, a gente tem que se dedicar a esses textos, né, que fazem parte dessa pequena história da filosofia, para se compreender, né, a posição, né, um pouco mais fina, né, a posição desse autor. Então, algo que a gente, né, uma urgência que também apareceu quando estudamos o debate entre o Putnam, o Ferenczi e o Hayek, né, quando essa forma de espiritualismo hegeliano norte-americana se faz presente, né, enfim, precisamos nos familiarizar, né, com isso para poder compreender melhor aí a posição dos autores, né? Bom, como nos indica a historiadora Regine Locotte, Miller-Braunschweig realizará seus estudos filosóficos em diferentes instituições, né? Enfim, né, ele vai aí fazer a sua formação filosófica dentro da tradição alemã, mas aí junto, né, a diferentes instituições, trabalhando com diferentes filósofos da tradição neocantiana, né? Enfim, uma pesquisa detalhada, né, a esse respeito precisaria ser feita, né, antes de qualquer outra consideração, né, sobre esse movimento, né? Bom, ainda segundo consta, né, no seu obituário, Miller-Braunschweig, após defender a sua tese, né, ele recusa um posto de professor de filosofia e passa a se dedicar inteiramente à psicanálise, né? Nós não sabemos exatamente o porquê, né, mas ele tem essa virada, né, dentro do percurso dele, né? Ele inicia uma formação médica e se especializa em psiquiatria entre 1912 e 1914 no Hospital da Charité, em Berlim, né? De acordo com alguns outros comentadores, o Miller-Braunschweig, nessa mesma época, teria ido a Viena, né, pedido a Freud, né, uma análise, né, mas ele acaba desistindo por conta dos elevados custos financeiros, né? Em Freud, acho que ele era um pouco careiro e Miller-Braunschweig não tinha muita grana na época. Pouco depois, né, através das cartas, né, de Freud, a gente percebe, a gente, né, toma conhecimento de que ele teria buscado em 1910 análise com outro psicanalista em Berlim, que é o Karl Abraham. E mais tarde ainda ele teria, né, ainda feito uma outra análise com outro psicanalista, nesse caso leigo, né, não médico, que é o Hans Sachs, né, provavelmente a partir de 1920. Bom, o engajamento do Miller-Braunschweig dentro do movimento psicanalítico, ele começa formalmente em 1919. Né, ele passa a fazer algumas conferências de introdução à psicanálise freudiana em diferentes institutos científicos em Berlim, né? Ele participa dos congressos psicanalíticos da época, já em 1920, né? Em 1922, ele passa a dar cursos de psicanálise no Instituto Psicanalítico de Berlim, que era um instituto muito importante, né? Vai ser o primeiro instituto, inclusive, a oferecer uma formação psicanalítica, né? Ele ocupa um lugar de destaque na história da psicanálise por essa razão, né? E já em 22, né, o Miller-Braunschweig passa a dar cursos, né, para esses psicanalistas em formação. Em 1924,
ele vai participar mais ativamente, né, do Congresso Psicanalítico Internacional, que foi realizado naquele ano, já com um texto filosófico, né, a respeito de conceitos fundamentais da psicanálise. Né? 24 é o mesmo ano em que ele vai fazer a conferência, né, no Congresso Internacional de Filosofia também, mas aí se reportando a filósofos. Em 1925, ele passa a integrar uma comissão de professores que estabelece, né, o primeiro currículo de formação de psicanalistas, e o Miller Braunschweig, nessa época, passa a se ocupar, né, dentro dessa maquete, né, dos cursos, de tudo aquilo que dizia respeito à teoria psicanalítica. Então, é ele que vai ensinar teoria psicanalítica para os candidatos em formação, né? Para além de propor disciplinas nessa interface com a psicanálise. Ele, inclusive, usa o termo filosofia da psicanálise para designar esse campo de investigações epistemológicos, né, sobre teoria psicanalítica. Né, hoje a gente conhece, a gente tem né, enfim, as pesquisas historiográficas já estão bem avançadas, né, nesse campo. A gente, né, consegue ter acesso à lista, né, de todas as disciplinas, né, que ele ofereceu nesse instituto, né. É muito interessante perceber, né, a entrada, né, desse autor e a influência, né, que esse autor acabou tendo na formação desses psicanalistas, né. E, logicamente, esses psicanalistas em formação acabaram, de uma forma ou de outra, assimilando as concepções filosóficas do Miller Braunschweig, né, no que diz respeito à epistemologia da disciplina. Bom, quanto às suas publicações, eu consigo localizar um artigo datado de 1920, né, com o título Psicanálise Moral, onde ele tenta reduzir a dimensão moral a princípios psicanalíticos, né, ou entender de maneira psicogenética, né, as origens, né, os fenômenos de ordem ética e moral. Então, a gente estava falando aqui junto com o Christian, né, desses reducionismos, né, enfim, o Miller Braunschweig, ele propõe aqui uma forma de reducionismo naturalista, né, tentando entender o problema da moral, né, a partir das suas origens psicogenéticas. Né? Esse argumento ele desenvolve em outros artigos que vão sendo publicados aí a partir dos anos 20. Em outros trabalhos, ele tematiza questões de natureza mais epistemológica também, no que diz respeito ao acesso, né, epistemológico nesse sentido, né, do acesso ao objeto psicanalítico, né, como é que o clínico tem acesso a esse objeto, né, e a essa experiência ele vai dar um nome particular, e que chama atenção porque é um termo uma expressão que a gente não encontra em textos propriamente psicanalíticos, né, não filosóficos, mas propriamente psicanalíticos, que é de experimento psicanalítico. Quer dizer, a situação clínica se organiza como um experimento, né, psicanalítico. O termo alemão é Experiment, né, que ele vai empregar. Aí ele vai, bom, existem outras publicações, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas são publicações que, de uma forma ou de outra, tentam fazer, né, essa filosofia da psicanálise, né, uma epistemologia, né, da teoria psicanalítica, né, sendo, né, assim, pensando, né, questões metodológicas, né, ou propriamente teóricas. Bom, esse seria mais ou menos o pano de fundo, né, desse artigo, né, que eu pretendo comentar agora aqui na sequência, sobre as relações, né, da psicanálise com a filosofia, né, que foi escrito por esse filósofo neo-kantiano, né, que se engaja numa formação médica, né, se torna um psicanalista e que vai tentar pensar aí os fundamentos, né, epistemológicos da psicanálise. Bom, eu acho que esse pano de fundo é importante porque a gente, né, entende já alguns elementos que aparecem logo no início do artigo do Braunschweig. Ele abre o texto, né, dizendo o seguinte: a psicanálise é uma ciência empírica, né, e o seu objeto experimental são os processos psíquicos conscientes e inconscientes. Né? Então, nesse sentido, né, a sua relação com a filosofia, né, a relação da psicanálise com a filosofia, ela não seria diferente da relação que outras ciências estabelecem com
a filosofia, né? Outras ciências empíricas, né, nesses mesmos termos. E aí ele cita dois exemplos, que é o exemplo da física e da química, né? Então, a psicanálise acaba sendo pensada dentro, né, desse campo, né? Enfim, comparada, né, à física e à química, como ciências empíricas. Notamos aqui que Miller-Braunschweig se aproxima, de certa forma, né, das posições epistemológicas defendidas pelo Ferenczi e pelo Hayek, né, como a gente viu ao longo daquele debate, né, que, na época, foram apresentadas de maneira bastante genéricas, né, como uma forma de agnosticismo, né, ou de pragmatismo, contra, né, as convicções consideradas metafísicas do Putnam, né. Diferente dos primeiros, né, enfim, do Ferenczi e do Hayek, o Miller-Braunschweig também parte, né, de uma posição epistemológica mais dura, né, nesse sentido, mas a partir aí, se servindo, né, de um solo epistemológico um pouco mais sólido, né, a partir aí da sua experiência com o movimento neocantiano. Então, enfim, a diferença ela é bastante grande, né? A filosofia da psicanálise ela se profissionalizaria de uma certa forma, né, com Miller-Braunschweig, né? Alguém que estaria capacitado para pensar essas questões de maneira mais rigorosa, né? Bom, isso posto e entendendo que nenhuma ciência se reduz a uma simples coleção de observações e experiências, se ocupando também, né, da tarefa de integrar, né, esse conjunto, né, coeso de conceitos, o Miller-Braunschweig vai entender que a filosofia tem algo a dizer a respeito da psicanálise, né? A respeito desse conjunto, né, de conceitos que tenta, né, organizar os dados da observação e da experiência em um todo coeso, né? E, ao fazer esse comentário, ele define 5 possíveis frentes de pesquisa. A primeira delas, talvez mais evidente, né, é a que chama atenção para os conceitos fundamentais, né, os Grundbegriffe, né, da disciplina, né, conceitos que tendem, né, a se afastar da experiência, tornando-se, portanto, objeto de meditação filosófica, né? Esse seria o caso, segundo o autor, de conceitos como de energia psíquica e tendências pulsionais, né, cuja ancoragem na experiência depende de um trabalho de reflexão que ultrapassa os limites empíricos da observação, né? Aqui palavras do autor. Estamos diante de um argumento semelhante àquele exposto por Freud, em 1915, no primeiro parágrafo de Pulsões e Destinos da Pulsão, né? Para quem conhece os textos de Freud, né, ele acaba, nesse texto sobre as pulsões, né, chamando a atenção para um argumento semelhante, né? Bom, por oposição a esses conceitos fundamentais, o Miller-Braunschweig chama atenção para conceitos empíricos, quer dizer, ele estabelece uma hierarquia, né, entre conceitos dentro da teoria psicanalítica. Conceitos fundamentais, mais especulativos, e conceitos empíricos, né, mais próximos da experiência. Ele cita aqui o exemplo da libido e do inconsciente como conceitos dessa natureza, né? A gente sabe que, ao longo do século XX, outros pensadores da tradição psicanalítica vão, né, propor assim, uma hierarquização de conceitos nos mesmos termos, né? Conceitos mais especulativos, menos especulativos, mais próximos da experiência, menos próximos da experiência. Bom, a segunda frente critica o método psicanalítico, né, tematizando aquilo que o filósofo vai chamar de experimento psicanalítico, né? E é interessante aqui que ele não usa a palavra, né, como eu disse há pouco, né, ele não usa a palavra Erfahrung, né, mas sim Experiment, né? Então, ele pensa, né, enfim, a clínica psicanalítica, né, a experiência psicanalítica de uma maneira bastante operatória, né? E não é genérico, né? Enfim, é um experimento, né, que ele vai definir aí a partir de vamos dizer, 2 operadores fundamentais, que é a livre associação e a resistência. Ele vai tentar fechar o campo, né, da experiência psicanalítica com esses operadores mínimos, né, livre associação e resistência na escuta clínica. A terceira frente, né, é a relação com as outras ciências, né? E aqui ele é bastante categórico, ele vai entender que a filosofia não seria uma outra ciência com a qual a psicanálise poderia cooperar, né?
Filosofia ajuda a psicanálise a conhecer os seus fundamentos, né? Agora, a psicanálise cooperaria com outras ciências empíricas, né? Como a biologia, por exemplo, né? Um argumento que vai ao encontro daquilo que o Ferenczi sobretudo o Ferenczi, né? Já tinha colocado na sua réplica ao Putnam. Bom, vou tentar acelerar aqui por conta do tempo. Então, essas três frentes, né? O Miller-Braunschweig, ele define, mas não entra em detalhes. E mais adiante, ele se propõe a detalhar as duas últimas frentes, né? Que são a discussão, né? Com da psicanálise, ou melhor, da filosofia, com alguns princípios filosóficos sustentados pela psicanálise, né, como o determinismo, por exemplo. E uma outra, que é um pouco mais polêmica, né, que é, digamos, a compreensão ou a explicação psicanalítica da prática psicanalítica. Desculpa, da prática filosófica. Então, assim, a explicação psicanalítica da prática filosófica, né? Como é que a gente pode explicar o pensamento filosófico e a filosofia a partir de um ponto de vista psicanalítico, né? E aqui é mais uma vez, né, aquele movimento de redução, né, da experiência filosófica, né, à explicação psicogenética, né, da psicanálise. Bom, ele desenvolve esses dois pontos. Eu vou parar por aqui, né, para que a gente possa discutir um pouco, mas ao discutir esses dois pontos, o Miller-Braunschweig, ele antecipa muitas das discussões, né, principalmente quando ele aborda, né, a questão do determinismo, da liberdade, né, ele vai falar de emancipação, que a psicanálise teria um poder emancipatório, né, do indivíduo, né, enfim, temas, né, que vão retornar aí ao longo do século XX, dentro, né, do campo da recepção filosófica da psicanálise, né? A gente até tem uma colega que trabalha, né, sobre esse tema, Paula Rett, né, sobre a questão da emancipação, o diálogo com Habermas, né, e algumas incidências contemporâneas dessas ideias, né? E a gente já encontra isso, né, em germe, né, dentro das reflexões do Miller-Braunschweig. Mas eu vou ficar por aqui para a gente não ultrapassar muito tempo, né? Inicialmente eu tinha pensado em ler o texto, percebi que ia ficar muito, muito extenso aqui, e então, né, enquanto mestre de cerimônias aqui, abro, né, a palavra a vocês. Obrigado pela atenção. Bom, temos aqui já o Richard com a mãozinha levantada, o N também. Bom, fiquem à vontade. Posso começar? Bom, então, o Caio, bom, super legal você falar do Braunschweig. Não, lembro do sobrenome agora. Porque, na verdade, o que acontece é que o papel dele na história da psicanálise acabou muito ter ficado associado com a desconstrução da psicanálise sobre o regime nazista, né? Então, quando a gente ouve falar dele na literatura, a gente ouve falar só nesse contexto. É o cara que ficou lá, presidindo a sociedade berlinense de psicanálise, depois que os judeus foram mandados embora, depois foi apontado pelo Göring para dirigir a Sociedade Psicanalítica de Viena, então, né? E depois, enfim, se afastou, foi afastado, mas ficou, né? A própria Regine, a Regine Locotte, que você mencionou, ela é uma historiadora disso, né? Ela é uma historiadora da psicanálise sobre o nazismo, e nesse contexto que ela fala do Braunschweig, né? Então, assim, acho super interessante, importante, porque ele tem um monte de trabalhos, assim, né? Inclusive, eu falo, filósofo mesmo, filósofo kantiano, né? Totalmente imerso no ambiente,
aluno do Alois Hill, que era né, que por sua vez foi aluno do Windelband, que foi sucessor do Windelband, né? E o Braunschweig estudou direto com o Rickert, né? Que é um dos da tríade neocantiana lá do Windelband, o Rickert e o Dilthey, né? Então realmente não é um médico curioso pela filosofia, né? Mas é um filósofo que depois psicanalista, né? Eu fiquei curioso, você falou que ele usa a expressão filosofia da psicanálise, né? E você falou, você deu a impressão que era mais que ele entendia filosofia da psicanálise mais como uma espécie de epistemologia, né? Assim, a impressão geral que a gente tem da obra dele parece que ele tinha um interesse mais antropológico do que epistemológico, né? E na verdade, até porque assim, até onde eu tinha rastreado o uso desse genitivo, dessa expressão filosofia da psicanálise, tinha sido até o Rudolf Allers, lá, né, aquele livro sobre um erro bem-sucedido, né, um livro crítico de Freud, mas tem um capítulo lá, mais de um capítulo que ele fala da filosofia da psicanálise. Mas o Allers entende filosofia da psicanálise como as influências filosóficas, os compromissos filosóficos de Freud. É nesse sentido que ele entende a filosofia da psicanálise para ele. Bom, qual era a filosofia de Freud, quais eram os autores, quais eram as correntes filosóficas na qual ele acha que a psicanálise é materialismo, né? Ele diz famosamente, a psicanálise tem êxito ou fracassa com o materialismo. Se o materialismo tem sucesso, a psicanálise tem sucesso. Se o materialismo fracassa, a psicanálise fracassa, né? Então é interessante porque parece que o Braunschweig não usa nesse sentido, não é só um levantamento das influências filosóficas, dos compromissos filosóficos da psicanálise, mas é um pouco a ideia de tentar identificar, bom, o que há de trabalho filosófico internamente, o que a gente pode tirar de... Né? E é bem curioso, né? Porque é um cara que escreve sobre psicanálise, tem os seus trabalhos sobre psicanálise resenhados nas revistas de filosofia, né? Na Kant Studien, né? Aquela monografia dele sobre as relações da psicanálise com a ética, a religião e eu não sei como traduzir Seelsorge, eu traduziria como psicoterapia, mas Seelsorge é mais entendido no sentido de cuidados pastorais, uma coisa assim, né? Isso. Mas, enfim, né? Foi médica. Foi resenhada na Kant Studien também, né? Então, na verdade, o meu comentário era mais assim, o interesse, né? Apesar, bom, de uma certa demonização do personagem por causa das suas relações suspeitas com o nazismo, né? Bom, a ideia de se vai fazer uma arqueologia ou seja, pensar ele um pouco no outro contexto, não só nessa circunstância, nessa história, coisa que bom, afetou o próprio Heidegger, a gente sabe toda, né, a história que vem. Mas a minha pergunta era mais ou menos quando você acha exatamente o que ele entende por filosofia da psicanálise, se é uma epistemologia, se é uma espécie de antropologia filosófica, no contexto do neocantismo, epistemologia das ciências do espírito e antropologia não são muito distantes uma da outra, também imbricadas, né? Mas exatamente qual você acha que é o sentido que ele atribui, né, a ideia de uma filosofia da psicanálise? Obrigado, Richard, pela pergunta. Vou responder rapidamente aqui e passo aí a palavra para o Enio. Essa expressão, filosofia da psicanálise, eu encontrei na lista de cursos que o Miller Braunschweig fez no Instituto Psicanalítico de Berlim, né? E, assim, dado o contexto, né, em que essa expressão é usada, que é filosofia, ideia, psicoanálise. Então, filosofia da psicanálise mesmo, a expressão, não tem, né, outra tradução possível. Trata-se de um campo de estudos, de trabalho, que parece incluir a crítica aos conceitos fundamentais e a crítica ao método, né? É o que me parece, né? Que seriam as duas primeiras frentes de trabalho, né, dentro dessa relação entre filosofia e psicanálise, que ele isola nesse artigo de 1925. Né? Tem um outro artigo com o título Filosofia e Psicanálise,
que também foi objeto de uma conferência, inclusive feita para filósofos, onde ele detalha um pouco mais o que ele entende, né, pelo estudo do conceito e do método, né? Mas seria epistemológico nesse sentido, em trabalhos epistemológicos nesse sentido, né? Porque se interessam pelos conceitos fundamentais, né, e, né, pelo método, quer dizer, o acesso ao objeto psicanalítico, né, o acesso ao objeto dessa, né, experiência empírica, né, da psicanálise. E, de fato, como você disse, né, esse autor ele é muito lembrado nas historiografias da psicanálise que pensam, né, os destinos da disciplina a partir dos anos 30 e 40 na Alemanha. Né, esse autor ele não era judeu, então ele permanece na Alemanha, né, ele vai ser incumbido lá de algumas responsabilidades, né, junto a essas sociedades. Depois ele vai ser afastado, né, como você disse, né, a literatura, né, um pouco controversa nesse sentido, alguns dizem que ele colaborou, outros dizem que ele não colaborou, né. Agora, me parece que, né, todos esses trabalhos acabaram ofuscando um pouco do que, né, acabou sendo a contribuição dele dentro, né, da história da recepção filosófica da psicanálise, né. Então, enfim, uma contribuição que pode ser avaliada em si mesmo, né? E para isso a gente tem que ir atrás desses textos, ler com calma, né? O que eu fiz aqui é um sobrevoo, eu mesmo não consegui me apropriar completamente deles, né? Mas também pensar a influência, né, desse autor, do pensamento filosófico desse autor, né, para as futuras gerações de psicanalistas, né? Aí, bom, isso é uma hipótese minha, né? Eu acho que essa psicanálise que pensa a filosofia nesses termos é a psicanálise que vai se desenvolver nos países de língua inglesa. E, enfim, é uma reflexão que, né, vai ser feita de maneira talvez assim, bom, de maneira completamente diferente na França, né, ou mesmo na Alemanha. Então, eu acho que é nos países de língua inglesa, né, que essa reflexão vai acabar encontrando aí destinos, né? O famoso simpósio de 58, né, filosofia, métodos, psicanálise, método científico e filosofia, né, acaba um pouco condensando, né, essas contribuições que eu acho que vão nesse mesmo sentido, podem ser consideradas como um desenvolvimento, né, desse mesmo debate. Vamos lá, Wayne. Ô, Caio, parabéns pelo trabalho, né? A gente aprofunda, então, essa ideia aí do diálogo entre filosofia e psicanálise na origem do movimento psicanalítico. Aliás, o capítulo do livro deste ano, né, o que você escreveu, faz uma síntese do que a gente já traduziu, e agora essa novidade que se apresenta hoje. São basicamente duas perguntas, assim, historiográficas, ô Caio, que eu queria te fazer, são bem rápidas, portanto. Primeiro é o seguinte, você falou da presença de um brasileiro, então eu queria nomes e queria saber se esse brasileiro apresentou alguma coisa lá, porque você descreveu, né, fulano apresentou isso, ciclano apresentou aquilo. Então, nos dê mais notícias sobre esse brasileiro. E a segunda questão bom, é 24, né? Depois o texto é publicado. Eu queria saber se te chamou a atenção, deve ter, né, uma referência bibliográfica no texto de algum teórico contemporâneo que ele tenha utilizado. Estou pensando mesmo nesse debate anterior que a gente traduziu, se alguma coisa na referência que ele apresenta, se ele apresenta, chamou sua atenção e você poderia adiantar aqui. Por exemplo, você falou aí da emancipação, né? Eu acho que em 24, o Fromm já tinha um trabalho sobre psicanálise, né? Anterior a isso. Enfim, então é mais alguma notícia das referências, se você tiver. Obrigado, Caio. Deixa eu ver se tá o microfone aberto aqui. Não, eu estava procurando essa referência que você me pediu aqui do brasileiro, né? Mas, bom, respondendo essa segunda pergunta, ele cita, né, alguns debates, né, mas, assim, considerando ali o sobrevoo que eu fiz, né, eu não encontro nenhuma referência mais precisa a autores, né? Mas ele faz referência a debates, né, que estavam, né, em alta,
né, nessa época, né? E o que chama atenção é que, justamente, né, como o Richard colocou, não se trata de um amadorismo filosófico, né, mas de um filósofo com uma formação sólida, né, dentro de uma tradição, né, assim, bastante importante, né, na história da filosofia alemã. Então, eu acho que a gente pode confiar, né, nessas referências, né, alguém que sabe o que está fazendo, né? Bom, em relação ao brasileiro, eu busquei um material aqui, eu tenho uma cópia do sumário dessas atas, né? Esse filósofo apresentou seu trabalho na seção de História e Filosofia da Ciência, né? Um trabalho com um título em alemão, né? Imagino que ele tenha feito a sua exposição em alemão, né? O nome dele é Pontes de Miranda, Universidade do Rio de Janeiro, diz aqui, né? Então, representação e espaço, né? O título da exposição não deixa a gente, né, não dá muitos elementos aqui para a gente, mas, assim, são trabalhos que estão discutindo ali temas de filosofia da física, né? Então, é o espaço, né, nesses termos, né? Agora, é algo a ser explorado, né? A gente não tem mais elementos. Existem outros pesquisadores da América Latina também, que estavam presentes, né, argentinos. Esses eventos eram eventos enormes, né, organizados assim, para contemplar não só diferentes temas de interesse filosófico, né, mas diferentes profissionais filósofos, né? E mesmo não filósofos, né, na seção de psicologia, a gente tem lá 2 médicos, né? Para além do Braunschweig, que tinha também nessa formação médica. Então, né? Mas, assim, a impressão que eu fico, né, eu acho que é a impressão que você fica também, desde a época que a gente começa a estudar o debate entre o Ferenczi, o Putin, o Hayek, é que é um campo aberto, né? A gente não tem muita baliza, a gente não tem muitos elementos, né? Tem poucos trabalhos a esse respeito, né? Então, a gente vai se apropriando, né? E esse espaço é importante por causa disso, né? Por oferecer aí uma oportunidade de debate, de questões, né? Quando a gente está começando a estudar um tema que não foi muito estudado, né, pela literatura especializada, a gente às vezes fica com dificuldade para se situar, né? Então, um momento importante. Muito bom, Caio. Parabéns. Muito obrigado. Esse Pontes de Miranda deve ser o jurista, né? Deve ser o Eu não jurista, sei, Francisco Richard, Pontes de talvez você Miranda, esteja mais né? informado que a gente. Porque a filosofia brasileira na primeira metade do século era feita basicamente nas faculdades de Direito e nas faculdades de Teologia, né? Não tinha filosofia. Só no pós-guerra começou a aparecer uma... Né? Eu imagino que deve ser o mesmo, né? Pode ser, a gente tem que procurar. Não aparece nem a inicial do primeiro nome, né? No sumário só aparece Pontes de Miranda. Eu conheço, o que eu conheço é o Francisco Pontes de Miranda, que é um jurista, né? Mas aparentemente também filósofo, como Uhum. a maior parte dos teóricos do direito eram, né? Pois é. Nesse congresso tinha uma sessão especialmente dedicada à filosofia do direito, mas não é nessa sessão que ele vai apresentar. Ele vai apresentar dentro da sessão História e Filosofia da Ciência, né? Então, também é curioso. Fátima. Não, eu gostei muito, fiquei curiosa. Um dia quero ler esse texto. É só uma curiosidade que você comentou que ele fala que a psicanálise pode contribuir para outras ciências, né, para a biologia. Uhum. Se ele fala na possibilidade inversa, né, das outras ciências contribuírem para a psicanálise, e também você podia comentar um pouco mais do que ele fala sobre a psicanálise como um experimento, se ele desenvolve um pouco isso. Uhum. Essa questão do diálogo com outras ciências, ele não desenvolve nesse artigo, ele fala que a psicanálise ela pode cooperar com outras ciências, né? Em outros textos, ele fala dessa cooperação, né? Quer dizer,
as contribuições da biologia para a psicanálise, né? As contribuições da psicanálise para outras ciências, né? A impressão que a gente fica é que o autor coloca a psicanálise no mesmo plano dessas outras ciências, né? De modo que... E também com uma concepção de ciência unitária, né? Não de ciência plural, né? Quer dizer, ele não está pensando aqui em epistemologias regionais, né? Como a gente vai, né, discutir no século XX. Enfim, existe uma epistemologia que concerne todas as ciências empíricas, né? Ele não parece ser muito sensível à distinção que vai se estabelecer dentro, né, do movimento neocantiano entre ciências do espírito e ciências da natureza, ou ciências da natureza e ciências da cultura, no caso do Rickert, ciências nomotéticas ou ideográficas, no caso do Wiedemann, né? Ele não parece ser muito sensível a isso, né? Ainda que ele dê alguma importância, né, à questão da moral, vai ser discutida com algum cuidado, mas ele parece partir, né, de um princípio mais unitário das ciências, né? Agora, isso é algo que precisa ser ainda explorado, né? Não tem uma resposta definitiva a esse respeito, é só uma hipótese, né, a partir daquilo que eu li, né, do que eu tive acesso. E a sua outra questão, me lembra, Fátima, o que era mesmo? Sobre a psicanálise como um experimento. A psicanálise como um experimento. Ele vai falar da psicanálise como um experimento nesse texto, né? Ele vai usar esses operadores, né, da livre associação e da resistência, né, como operadores mínimos desse experimento. Em um outro artigo, publicado em 1923, com o título O Processo Psicanalítico, ele vai retomar a noção de experimento, né? Em uma breve nota, em 1920, ele já fala da noção de experimento, né? Mas até onde eu pude averiguar, né, ele não desenvolve. Pode ser que isso tenha sido desenvolvido em outro material que eu não tive acesso, né? Agora, o que parece evidente é que ele tenta estabelecer um enquadramento, um enquadre, né, melhor dizendo, para a experiência psicanalítica um pouco menos genérico, né, que, né, outros psicanalistas que se contentavam em falar de maneira assim menos comprometida, né, numa experiência psicanalítica, né, uma experiência de uma maneira, né, mais ampla, assim, né? Fala experimento psicanalítico, isso parece ter um enquadre outro que precisa ser ainda investigado. Porque parece remeter a uma situação controlada, né? Isso. Tá ótimo. Eu fiquei com uma mesma impressão. Exatamente. É diferente falar a experiência psicanalítica, né? Uhum. Tá ótimo, muito interessante. Obrigada. O Sidney colocou aqui o significado do termo. O Zelezor. Pois aconselhamento pastoral, poimênica, cura de almas, psicologia pastoral. Esse é um termo que foi utilizado também pelo movimento psicanalítico, né? O Pfister, né, vai ter toda uma reflexão em torno disso, né, como é que a psicanálise pode participar, né, contribuir, né, com esse tipo de prática. E que também é uma história pouco frequentada, né? A gente teve recentemente, né, o Wayne, né, assistiu a comunicação de um colega que se dedicou, né, à obra do Pfister, mas de fato assim é mais um desses temas, né, pouco estudados pela história da psicanálise, né, que precisaria ser mais bem compreendido. Outras questões, comentários? Não? Bom, então acho que podemos ficar por aqui, né? 5:05, estamos no horário, seguindo a tradição inaugurada pelo professor Wayne, né, de pontualidade. Queria só comunicar a vocês, né, nosso próximo encontro, previsto para o dia 19/4, né, vocês vão ser informados por e-mail, né, com todos os detalhes. A gente vai manter esse esquema de inscrições,
né? Isso facilita a nossa vida, facilita a vida de vocês também. E espero poder reencontrá-los aí nos nossos próximos encontros. Agradeço a presença de todos, a presença dos colegas, as contribuições, agradeço as contribuições feitas a mim, né? As contribuições de todos, ao Christian também. E mantemos contato. Excelente. Obrigada, Caio. Até mais.